rasgo esse chão onde ando sozinho, velhas calçadas, lugares que vivo. O vento sopra leve traz. Fala, turma boa, tudo bem com vocês? Boas-vindas a mais um episódio do podcast Saberes e Fazeres do Brasil, o programa que fala sobre os tesouros únicos e inigualáveis de cada canto do nosso país e sobre os produtos e serviços que possuem o selo IG. Muito mais do que apenas um selo de qualidade, as indicações geográficas são uma celebração à história, à cultura e ao trabalho árduo das comunidades que dedicam suas vidas a produzir produtos únicos e de excelência. Cada IG conta com uma história singular ligada ao seu território de origem e às tradições locais que o moldam. No programa de hoje eu recebo o queridíssimo professor Rogério Ruschel para falar sobre o seu livro O Valor Global do Produto Local, onde ele aborda a importância dos produtos locais e suas características únicas no cenário global. Ele explora como esses produtos podem ser valorizados e promovidos, trazendo benefícios tanto para os produtores quanto para as comunidades locais. Além disso, o livro versa sobre temas como identidade, cultura, sustentabilidade e marketing, sendo uma leitura valiosa para profissionais, estudantes e empresários que desejam entender um pouco mais como podem valorizar e promover seus produtos no mercado global. Professor Rogério Ruschel, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e fique à vontade para se apresentar. Meu nome é Rogério Ruschel, eu sou editor, professor e consultor, diretor da Essential Idea Editora, uma editora de livros em São Paulo. Eu já escrevi ou editei mais de 15 livros sobre cultura, arquitetura e até mesmo um livro de gastronomia que eu escrevi com o Masterchef Henrique Fogaça. Eu me formei em Marketing e Comunicação pela Famecos de Porto Alegre, tenho mais de 60 cursos de aperfeiçoamento e especialização, entre os quais um curso chamado Adding Value to the Origin of Products Through Geographical Indications, que é um curso da ITC SME Trade Academy de Genebra, da Suíça. É um curso da OMC para pequenos empresários. Eu fui um alto executivo em agências internacionais de propaganda, entre as quais o Ogilvy Group, do qual fui vice-presidente. Em 1989, eu criei uma empresa chamada Ruschel e Associados Marketing Ecológico, que foi a primeira empresa da América do Sul a prestar serviços de sustentabilidade corporativa para as empresas. O que hoje é ESG, há 30 anos atrás eu criei a primeira empresa do Brasil a falar isso. Eu fui professor universitário por mais de 20 anos, parei agora com esse negócio da pandemia. Fui professor na Famecos de Porto Alegre, de Marketing e Comunicação, professor no pós-graduação do SENAC em São Paulo e também no pós-graduação da ESPM em São Paulo, em Porto Alegre e no Nordeste, e também fui professor na Universidade Portucalense da cidade do Porto, em Portugal. Sou um jornalista há mais de 40 anos e nos últimos 20 anos tenho me especializado em turismo com identidade e produtos com identidade, entre os quais produtos com indicação geográfica. Fiz mais de 50 palestras em diversos países, palestras, visitas técnicas em mais de 60 adegas de vinhos. Sou autor de vários livros, entre os quais
o livro chamado O Valor Global do Produto Local, a Identidade Territorial como Estratégia de Marketing, que foi publicado pela editora Senac de São Paulo em 2021 e que está em segunda edição. Muito bem. Professor, o processo de criação se dá por diversas variáveis. Ninguém se senta diante de um computador e pouco tempo depois surge um livro. Estamos falando de um processo que envolve pesquisas, experiências, escrita, revisão. Trata-se de uma jornada que envolve muita dedicação e esforço. Neste sentido, o que lhe inspirou a escrever o livro O Valor Global do Produto Local e se há alguma experiência pessoal que influenciou a sua perspectiva sobre os produtos locais? Bom, primeiro é curioso, vocês não vão acreditar, mas é curioso. Quando eu dava aula, quando eu era professor no pós-graduação da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, considerada a melhor escola de pós-graduação de marketing do Brasil, eu tinha alunos adultos, alunos que já trabalhavam com empresas ou que estavam em ascensão na carreira. Aí eu sempre começava o semestre perguntando: onde você pretende trabalhar? Aí todo mundo respondia: eu quero trabalhar no marketing do McDonald's, da Unilever, da Volkswagen e assim vai. Todo mundo queria trabalhar em empresas internacionais. E eu dizia: cara, por que você não quer trabalhar com empresas brasileiras, tipo a empresa que produz a bananinha daqui da Serra do interior de São Paulo? Naquela época não se falava em produtos com indicação geográfica, até porque o Brasil estava e está atrasado pelo menos 20 anos no desenvolvimento de produtos com indicação geográfica em relação a seus concorrentes europeus. Então, eu digo, por que você não quer? Porque trabalhar no marketing de uma empresa internacional, eles não sabiam, mas não tem muito o que fazer. Você recebe uma orientação, uma bíblia e um guia, uma verba e tem que trabalhar dentro disso. Tem pouquíssimas oportunidades de ser criativo, porque tudo já foi feito. Como é uma empresa global, você acha que a Unilever vai permitir que você crie um produto diferenciado no Brasil? Não, não existe isso. Tudo é global, tudo tem que seguir uma determinada regra. E, em contrapartida, se fosse um produto local, como esses produtos que hoje no Brasil têm uma indicação geográfica, mesmo sendo produtos como queijo, vinho, azeites e todos os outros, sempre há a possibilidade de você criar uma estratégia de marketing, propor uma campanha de comunicação focada no produto, na comunidade e no processo em si, e não apenas seguir um manual de marketing que um camarada escreveu há 20 anos atrás numa cidade norte-americana que você nem sabe qual é. Então, isso me impressionava e eu pensava, esses caras precisam descobrir que no Brasil a gente também pensa, a gente também cria, nós não precisamos ser macaquinhos a vida inteira. Então, o que mais me gratificou no processo de criação do livro primeiro que foi o primeiro do Brasil. Nunca ninguém tinha escrito sobre como incluir variáveis de marketing, daquelas de que, quem, onde, quando, quanto e porquê, qual é o produto, para quem você quer, o que você quer fazer, todas as variáveis de marketing para produtos pequenos, produtos com identidade, produtos feitos no Brasil e não produtos que já vinham prontos
das suas matrizes globais. Então, a primeira parte mais gratificante foi descobrir que ninguém tinha feito isso e que eu fui o primeiro a fazer. Maravilha, maravilha. Uma das coisas que eu particularmente gosto na pesquisa são os transbordamentos envolvidos. Você vem com uma ideia principal e, quando se dá conta, já está relacionando, projetando e fazendo ligações sobre outros contextos, o que é muito gratificante, naturalmente. Aconteceu isso com o senhor no processo de criação do livro? Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri esse negócio de indicação geográfica é muito mais antigo do que os anos 1950, 60 ou 70, que são os acordos em torno de indicações geográficas propostos pela Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, a Bíblia menciona diversas vezes vinhos de En-Gedi, que é um amado para mim, é um cacho de flores nos vinhedos de En-Gedi. Outra indicação geográfica que associa um produto com uma identidade há mais de 3.000 anos é o famoso cedro do Líbano. Todo mundo conhece, já ouviu falar do cedro do Líbano, que tinha no Líbano, na Síria, na Turquia, no Chipre, que os fenícios usavam, que os egípcios usavam. Na Grécia tem uma ilha chamada Naxos, na qual também era muito conhecida por azeites, queijos, vinhos e frutas, entre os quais uma chamada famosa amêndoa de Naxos. 4.000 anos que ela é cultivada. Então, esse negócio de indicação geográfica está aí. E um outro é o famoso vinho de Corinto. Em Corinto se produzia um vinho com uma cor muito escura e foi a origem de muitas castas de uva no mundo de hoje, né? Se espalhou de lá para cá. Então, partes mais gratificantes do processo de criação. O primeiro foi saber que eu estava fazendo um livro completamente original no Brasil. A segunda é que essa coisa de indicação geográfica é uma coisa com mais de 5.000 anos. E a terceira coisa muito interessante é que assim que eu terminei o livro, com este raciocínio de que valeria a pena agregar estratégias de marketing a produtos com uma identidade para agregar valor a ele, não era uma criação minha. O próprio gestor, o próprio reitor da Universidade de Harvard, e eu vou destacar isso mais para frente, ele tem um livro inteiro com este nome. Professor, o seu livro, sem sombra de dúvidas, tem como elemento principal a valorização do que é nosso. Não é raro a gente ver no mundo corporativo, nas universidades e no dia a dia, uma espécie de sentimento de inferioridade que alguns brasileiros sentem em relação a outros países, sobretudo aquelas nações que são mais desenvolvidas, que inclusive tem até aquele termo criado pelo brilhante Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-latas. Qual a sua principal mensagem, né? O que o senhor espera transmitir aos leitores com esse livro? Obviamente que a principal mensagem que eu espero transmitir aos leitores com este livro é que existem muitíssimas oportunidades no Brasil que nós não precisamos ficar copiando, macaqueando o que se faz fora. No Brasil existem produtos de grande qualidade, especialmente com diferenciais de biodiversidade, e que a gente não investe e não desenvolve porque acha mais bacana. Uma geração inteira, a minha geração, achava muito mais bacana copiar dos americanos para tentar fazer uma coisa. No entanto, quero lembrar, meu caro ouvinte, que o Brasil é a 8ª economia do planeta. O Brasil é o país
com a maior biodiversidade, e biodiversidade, meus caros, é a origem de produtos, animais ou plantas que se transformam em produtos. Então, não tem nenhum país no mundo que tenha um maior potencial de criação e desenvolvimento de produtos do que o Brasil, que além de ser mega diverso em em aspectos do bio, é mega diverso também na cultura. Por quê? Porque pouquíssimos países no mundo têm uma miscigenação étnica tão grande quanto o Brasil. Nós temos aqui moradores brasileiros com mais de 120 diferentes etnias. Nós temos árabes e judeus que são vizinhos e amigos. Nós temos italianos, alemães, espanhóis, portugueses, temos todo mundo. A gente recebe bem todo mundo, a gente desenvolve bem todo mundo, e isto é uma coisa cada vez mais rara no mundo. Então, a principal mensagem que eu espero transmitir aos leitores do meu livro, O Valor Global do Produto Local, com o meu trabalho de consultoria: o Brasil é um país que tem a maior oferta potencial de desenvolvimento criativo em negócios, em marketing e o tal da indústria da economia criativa. Professor Rogério, o senhor pode nos falar sobre alguns exemplos de produtos locais destacados no livro e por que eles foram escolhidos, e se houve alguma descoberta surpreendente ou inesperada durante a pesquisa? No livro, para poder haver eu vou destacar dois tipos de produtos com indicação geográfica do Brasil que eu comento no livro e também no meu blog. Eu não sei se falei, eu tenho um blog muito bacana chamado invinoviajas.com, com mais de 750 artigos. Não são posts, são artigos, reportagens. Eu entrevisto pessoas, eu dou a minha opinião, eu não copio coisas, eu crio coisas. Então, o que eu destaco são produtos tipicamente brasileiros, como produtos caipiras, como produtos indígenas, e também produtos que possa comparar, como queijos, vinhos e azeites. Veja no livro como isso pode ser diferenciado. Tem outra coisa interessante que eu sugiro e que eu recomendo, é que essa ideia de investimentos na identidade não é só para produtos que têm indicação geográfica, é para produtos que têm uma origem certificada por uma indicação geográfica ou não. Vou dar um exemplo: a Ambev, maior produtora de cervejas do planeta, para poder competir com as cervejas com identidade local, e você vai lembrar, 15 anos atrás você podia escolher ou Brahma ou Antártica. Todos viraram do mesmo dono, todos viraram com o mesmo sabor. Aí, pequenos fabricantes começaram a desenvolver cervejarias locais, artesanais. A Ambev não conseguiu competir. Sabe como é que ela competiu? Ela simplesmente ou comprou as marcas mais bem-sucedidas ou desenvolveu produtos com a mesma cara dos produtos locais, se disfarçando de uma cerveja artesanal. Eu tenho exemplos que, se você quiser conhecer, digita Ambev no meu site invinoviajas.com. Professor Ruschel, vamos lá. Como você acredita que o reconhecimento do valor dos produtos locais pode impactar as economias regionais e globais? E qual o papel dos consumidores na valorização desses produtos? O professor Rubens pergunta qual o impacto e relevância do valor dos produtos locais
nas economias regionais e globais. E qual é o papel do consumidor nisso? Bom, certamente, primeiro eu quero propor o raciocínio. Todos os produtos globais nascem pequenos e locais. Por quê? Ninguém constrói, mesmo empresas milionárias, não constroem coisas gigantescas do início. Elas só fazem isso quando, na verdade, elas já estão partindo para um produto que vai nascer global. Mas é muito raro, porque quase todos os produtos globais que eu já vi, qualquer um, ele começou pequeno e local. E até mesmo os produtos que criaram essa gigantesca revolução da indústria da internet, os computadores como Apple e como os Macintosh e os Windows, eles, como a gente sabe, é até engraçado, mas nasceram em garagens. Então, a maioria dos produtos globais nasce pequena e local. Por quê? Porque produtos especialmente alimentícios refletem uma cultura alimentar de quem o produz. Vou dar um exemplo. Mesmo que você tenha um irmão hoje morando separado, vocês dois tiveram a mesma mãe e o mesmo pai, cresceram na mesma família, é possível que na sua família e na família do seu irmão as receitas de comida são diferentes, o sabor é diferente. Por quê? Porque os alimentos refletem um sabor exclusivo, uma identidade cultural. Se um produto tem uma identidade cultural e ele nasce como no seio de uma comunidade, ele pode receber um raciocínio e gestão de marketing convencional, que se aplica a qualquer produto, de modo a valorizar a origem, o território, o modo de fazer ou a prática comunitária, a história, a cultura, a herança social deste produto local, não pode ser trocada. Porque é de lá que ela nasceu. Não pode ser vendida, ninguém vende uma experiência comunitária para uma outra experiência. E ninguém pode modificar simplesmente porque faz parte de uma identidade. Produtos locais com a certificação ou reconhecimento da origem através de uma certificação, no caso do Brasil, do INPE, de um produto com indicação geográfica, é tremendamente positivo para as comunidades, porque ele impulsiona as cadeias produtivas de base local, ele estimula a ação cooperada e a sinergia no aproveitamento dos recursos. Por que eu vou ficar concorrendo com o meu vizinho se eu posso trabalhar junto e aumentar o valor de nós dois? Ele aumenta também a autoestima da comunidade, aumenta a autonomia da comunidade, porque nós sabemos que existem, a grande maioria das comunidades é dependente de vontades políticas, fica pedindo dinheiro para o governo do estado, para o governo federal, não tem independência, não tem autonomia criativa nem econômica, tem que ficar pedindo dinheiro para todo mundo. Isto não é bom. De fato. Pessoal, o papo está muito bom, mas com a experiência do professor Rogério, podemos e devemos deixar o restante da conversa para um próximo episódio. Tempo para fazer uma pausa e repor as energias com uma boa cajuína ou, quem sabe, uma dose de canjinjim. Um abraço e até lá!